Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre insegurança. Você tem? Então, espero que você esteja me seguindo. Não sei em qual plataforma digital você me ouve, mas espero que você aproveite e me siga aí para receber os podcasts semanalmente. Já está me seguindo? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso podcast. E aí, insegurança? Quem nunca teve? E quem não tem? Não é não? Para pensar. E eu quero trazer para vocês 5 estratégias que o Caio Carneiro falou num vídeo dele. E quem não conhece Caio Carneiro deve procurar saber quem é, um empreendedor brasileiro incrível. Uma pessoa que eu aprendi muito a admirar. E tenho certeza que se você gostar dessas 5 estratégias que eu vou trazer, que são dele, que você o busque aí nas redes sociais. A primeira estratégia que o Caio traz pra gente é conhecimento. E é incrível essa primeira estratégia. Porque com certeza a gente já faz. Dessas 5 estratégias, muitas vezes a gente acaba fazendo isso no automático. Sem querer para algumas situações na nossa vida. Mas quando a gente passa a ter consciência da importância delas, a gente pode acabar usando todas elas conscientemente para ter menos insegurança na nossa vida. Porque insegurança, na minha humilde opinião, é algo que sempre vai existir. E eu acho importante ela existir. Porque ela vai fazer com que a gente se prepare melhor. Porque a gente não está se sentindo seguro, sabe? Então, eu acredito e na minha experiência eu a vejo de uma forma muito positiva. Desde que ela não te paralise. Obviamente, porque se ela te paralisa, ela não está sendo benéfica. Ela está prejudicando a sua caminhada. Mas se você consegue agir, e é uma das estratégias, isso vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Primeira estratégia é o quê? O conhecimento. Porque o conhecimento, ele neutraliza a ignorância. O conhecimento te leva a um novo nível sobre o assunto que você está buscando. Então para pensar na sua vida quantas vezes, quando você se interessou por algo que você desconhecia e que você foi ler livros, que você foi ver vídeos, ouvir podcasts, e o que aconteceu com isso? O seu nível de conhecimento sobre aquele assunto aumentou, cresceu, evoluiu, se elevou. E aí isso te dá menos insegurança. Porque você buscou o conhecimento, você buscou o entendimento. Tá fazendo sentido para vocês? Para mim faz total sentido todas essas estratégias e a primeira é bastante forte. A gente pensar sobre isso, como que várias vezes na nossa vida a gente fez isso. Ainda mais hoje no mundo que a gente está, que tudo está, né, na palma da nossa mão. Basta ir lá pesquisar e a gente sabe mais sobre o assunto. A gente compra um livro com muito mais rapidez. A gente faz tudo com muito mais rapidez. E o conhecimento tá aí. E o legal do conhecimento, gente, quem fala isso é o Wendel Carvalho, que é outra pessoa que eu sigo muito. Eu gosto muito do que ele traz, né? Ele diz o seguinte: ninguém pode te tirar o conhecimento, ninguém pode te impedir de aprender. Isso é muito forte, essa é a frase que ele fala: ninguém pode te impedir de aprender. E é uma verdade. Então essa primeira estratégia de todas aí que eu vou colocar para vocês é uma que você tem total domínio, porque só depende de você. Se você quer aprender como fazer um hambúrguer artesanal, porque você está procurando uma segunda fonte de renda e você se amarra no hambúrguer, você vai para a internet,
Você vai buscar as pessoas ou os negócios mais famosos sobre hambúrguer, você vai achar. É mais fácil, só que aí você vai ter que se debruçar sobre o assunto, né? Disponibilizar tempo para buscar esse conhecimento. E isso é muito incrível. Saber que sobre qualquer assunto a gente tem a possibilidade de aprender, de se aprofundar, né? De sair do raso e ir mais profundo. Isso é o conhecimento, tá bom? Segunda estratégia, ambiente. Qual é o ambiente que você está inserido? É o ambiente que te faz bem ou aquele ambiente que te poda, te deixa para baixo? Já parou para pensar sobre isso? O ambiente, ele já é uma estratégia que talvez você não tenha tanto controle quanto o primeiro, que é o conhecimento. Porque você pode morar com pessoas, estar com pessoas que de repente não te incentivam sobre o que você gosta, sobre os seus sonhos, mas talvez também façam isso porque elas têm medo que você se machuque. Enfim, muitas vezes você está num ambiente que não te propicia ficar seguro sobre aquele assunto. As pessoas acabam te colocando mais medo, mais insegurança. Porém, você também pode entender um pouco mais sobre a visão dessas pessoas sobre esse assunto. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. Por exemplo, imagine que você quer abrir um negócio e todo mundo da sua família, por exemplo, fez concurso público ou é empregado, CLT, as pessoas não empreenderam. E quando você fala sobre isso, o que essas pessoas da família te dizem? Não, vai fazer um concurso público, não, vai ter a carteira assinada, vai ser via CLT, é mais seguro para você, é menos arriscado. Vai que você pega todo o dinheiro que você conseguiu poupar na sua vida, investir na sua vida e esse negócio quebra, não dá certo. Então, o ambiente, ele pode ser propício ou não. Ele pode, na verdade, te deixar menos inseguro, mais inseguro. Mas é óbvio que você também precisa entender sobre essa questão, né? De onde essas pessoas estão vindo, qual é a cultura delas, o que elas querem mostrar com isso, para você poder separar um pouco, né? E não deixar, por exemplo, essa insegurança tomar conta de você. Tá? Então, o ambiente ele é muito importante. Como tornar os ambientes que você está, onde você passa a maior parte do tempo, uma mola para o seu crescimento, uma mola para a sua segurança, e não algo que te trava, que te deixa cada vez mais inseguro. Reflita. A terceira estratégia, ele fala sobre a importância da ação, de colocar em movimento. E uma coisa que é importante com a ação, né, é que o movimento, a ação, ela traz a clareza. Ela vai, de alguma forma, sabe, iluminando o seu caminho. É como se você visse um túnel, né, entrasse num túnel, você não está enxergando nada, mas lá no final você vê uma luzinha, sabe, uma luzinha acesa que você sabe ali a direção. Mas é incrível que a cada passo que você dá, você está mais próximo dessa luzinha que estava lá no fim, já não está mais tão no fim do túnel. E isso vai clareando a sua forma de ver aquela situação e com certeza te trazendo mais segurança. Então agir é muito importante. A gente pode dizer, e eu digo muito isso nos meus podcasts, não adianta estar na sua cabeça uma ideia linda, maravilhosa, talvez até perfeita, porque na nossa cabeça ela pode ser perfeita, só que quando a gente coloca em ação, a gente começa a entender que ela não é tão perfeita assim. Na verdade, não existe a ideia perfeita, certo? Não existe a ideia perfeita. Existe a ideia que só está na nossa cabeça, por isso que ela é perfeita. Quando você coloca essa ideia em prática, não quer dizer que ela passe a ser imperfeita. Ela passa pelos obstáculos e desafios naturais que vão nos fazer enxergar e crescer as possibilidades daquilo que a gente está fazendo. Porque na nossa cabeça é tudo perfeito. Vai dar tudo certo? Sim. Mas quando eu coloco em prática, coisas que eu nem pensei começam a acontecer, porque são coisas que não estão no nosso controle. Vamos pensar aqui
A gente continua num momento pandêmico. E aí, quem lembra, que deve lembrar que quantas empresas abriram antes de chegar a pandemia, pouquinho antes. Estavam lá abrindo loja, abrindo negócios, na maior expectativa, e aí chega a pandemia. No primeiro mês de pandemia, aqui no Brasil, na minha cidade que eu moro, Nova Friburgo, que foi em março, se eu não estou enganada, no finalzinho da primeira quinzena, tudo ficou fechado. Então, assim, quem esperava isso? Não tinha como ter controle. Se as pessoas soubessem, elas teriam esperado mais um pouco para abrir, mas não tinha esse controle. A gente não tem como ter esse controle. Certo? Então, tem que colocar para funcionar. Tem que ir lá e fazer acontecer. A quarta estratégia é o planejamento. E o planejamento vem da importância do quê? De refinar as suas ações, de organizar os seus passos, de buscar fazer bem feito. Isso vai aumentar a sua confiança, porque você começa a desenhar os passos que você vai dar e você já sabe os recursos que você tem. Você começa a criar os roteiros. Isso é importante, mesmo que o planejamento também possa ter algo para ser ajustado, mas geralmente, dependendo do seu nível de conhecimento sobre o assunto, são poucos os ajustes, a sua experiência, enfim. Mas é como se te desenhasse, tirasse da sua cabeça, né, desocupasse a sua cabeça e colocasse no papel, num documento, enfim, no nome que você quiser dar para esse planejamento. E desde então você passa a criar um roteiro que vai te sugerir o passo a passo para que aquilo aconteça da melhor forma possível. E estar preparado, né, para que o planejamento talvez não fique tão alinhado, tão correto quando a gente vai para a prática, para a ação, mas que você tenha flexibilidade para fazer os ajustes. Isso é importante. Mas planejar vai te deixar mais seguro, com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. O planejamento vai te deixar mais seguro sobre o assunto. E essas foram as 5 estratégias, tá? Do Caio. E ele sempre pergunta no final do vídeo dele, né? Coloca aqui qual seria uma estratégia que você acrescentaria aqui sobre o tema que a gente falou. E eu gostaria aqui de contribuir, obviamente. E a que eu quero colocar aqui, a 6ª estratégia, na minha humilde opinião, é treinar. Treinar. Quanto mais a gente treina sobre algo que a gente é inseguro, mais a gente passa a ser seguro. Mais a gente passa a ter confiança sobre aquilo que a gente está fazendo. Com humildade, sempre com humildade, sem arrogância, tá? Mas isso leva a gente a um outro nível e a gente precisa ter essa coragem de treinar. Muitas vezes a gente não tem essa coragem. E isso leva a gente a voltar a ficar inseguro. Poxa, eu não sei fazer isso na prática. E quando você começa a praticar de verdade, a treinar, mesmo que você não... E geralmente a gente não é o melhor naquilo que a gente não pratica. É óbvio, eu não pratico, como é que eu vou ser bom naquilo? Eu só passo a ser bom naquilo a partir do momento que eu pratico. Que eu passo a ter essa experiência repetida, de uma forma repetida, né, na minha vida. Como é que eu fico melhor na dança? Se eu continuar dançando, treinando. Agora, se eu paro de dançar, provavelmente quando eu retomar, eu vou ter que, né, reiniciar todo o processo. Eu já vou vir com um pouco mais de bagagem, porque eu já dancei. Já me coloquei, né, para o aprendizado da dança. Eu já volto com uma bagagem um pouquinho maior. Mas eu vou reaprender, eu vou precisar treinar, lembrar os passos, uma série de coisas. Então, gente, treinar é fundamental. E muitas vezes falta essa coragem. Porque as pessoas se sentem inseguras, têm medo de se expor ao ridículo, ao que as outras pessoas vão falar. Sai desse foco do que as outras pessoas vão falar. Simplesmente faça, treine, dê o seu jeito para fazer isso acontecer, mas não fica dando desculpas.
Essas estratégias do Caio são incríveis. Para mim faz total sentido. E para as coisas acontecerem, a gente precisa treinar, a gente precisa sair desse mundo que muitas vezes a gente fica de só ler, de só ouvir e de não colocar na prática. Fez sentido? Então vamos lá, vou colocar na prática. Vamos pegar. E essas 5 estratégias são simples para colocar na prática, para fazer com que elas aconteçam. Então eu espero que esse conteúdo contribua muito para a sua vida e espero que você já tenha, ok? Me seguido aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre insegurança? Você tem? Do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandatreinadora.com.br.